segunda-feira, a Polícia Federal fez uma operação para investigar suspeita de desvio de emendas parlamentares destinadas a um hospital no Rio Grande do Sul. Vamos com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. O ministro Flávio Dino disse que existem indícios de desvio, né, inclusive de pagamento de porcentagem. Qual é, Janaína? Bem-vinda. Pois é, Evandro, o ministro destacou isso nessa decisão dele hoje, autorizando essa operação da Polícia Federal. E aí agora isso vai ser apurado, né? Por isso que aconteceu, foram cumpridos esses mandatos hoje de busca e apreensão, 11 mandatos de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Brasília. Nessa mesma decisão, o ministro também determinou o afastamento de 2 pessoas envolvidas no caso. Um funcionário do estado do Rio Grande do Sul e um assessor parlamentar do deputado federal que trabalha aqui em Brasília, no gabinete do deputado federal Afonso Mota, que é do PDT do Rio Grande do Sul. O deputado federal em si, ele não está sendo investigado nesse caso, tá, Evandro? Ele apenas foi citado, mas por ele ter sido citado, esse caso precisou ir para o STF até que a Polícia Federal investigue se ele tinha conhecimento desse desvio de emendas, que são emendas em nome dele, ou não tinha conhecimento. Bom, o que chamou a atenção nesse contrato foi exatamente, nesse caso, foi exatamente isso que você falou. Esses repasses de emendas para esse hospital, que se chama Ana Nery, fica na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, foi um contrato de prestação de serviços para o envio dessas emendas, onde havia um tipo de contrapartida de 6% desse valor das emendas que iriam para essas pessoas envolvidas. A gente tem um trecho da decisão do ministro Flávio Dino de hoje, inclusive é uma ação que está sob sigilo, mas ali o ministro ele escreve o seguinte, que segundo o que a Polícia Federal esclareceu, apresentou ali de indícios a ele disse que o único objetivo aí desse esquema era captação de recursos através de indicação de emendas parlamentares, havendo como contrapartida o pagamento de comissão de 6% sobre o valor captado. E a Polícia Federal também aponta que a existência de uma organização criminosa que direcionava emendas parlamentares e se apropriava de parte desses recursos públicos. Essa investigação começou a partir de mensagens que foram extraídas do celular dessas 2 pessoas. No caso, o funcionário público é o Cliver Fiengbon e o assessor parlamentar é o Lino Rogério, sugerindo aí o envio dessas emendas por meio de emendas indicadas pelo deputado Afonso Mota. Ao todo, esse hospital recebeu, Evandro, em 3 emendas, mais de R$1 milhão. A gente tem, inclusive, esse contrato aí também para mostrar na tela, onde mostra a cláusula terceira, mostrando aí esses 6%, que seria um tipo aí de contrapartida que deveria aí ser depositado segundo essa norma, essa cláusula depositada em conta bancária desses envolvidos. A gente tem um outro trecho dessa decisão do ministro, onde ele justifica esse afastamento dos 2. Ele diz que o afastamento é cautelar de ambos os investigados, uma vez que utilizaram de prerrogativas e contados inerentes à função pública de forma indevida e que estão presentes todos os requisitos para concessão de medida cautelar, uma vez que há indícios de envolvimento com atos de corrupção, o que demonstra aí o justo receio da utilização do cargo público para a prática de infrações penais. Foi o que o ministro Flávio Dino disse hoje nessa operação que foi autorizada por ele, pela Polícia Federal, para investigar desvio de emendas parlamentares. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Gustavo Segré, a gente vê que há, de certa forma, uma oficialização, né, da contrapartida que seria dado, neste caso, como propina, segundo as investigações da Polícia Federal e de acordo com o processo do ministro Flávio Dino. Sabe, Evandro, que nesses dias que estive aqui em Brasília, um deles visitei a Câmara dos Deputados junto com o nosso prócer, Zé Maria, e observamos uma quantidade gigantesca de prefeitos, uma peregrinação de prefeitos. E alguns deputados comentavam que eles pedem emendas, não é incomum que apareça alguém oferecendo dádivas. Por exemplo, se você me dá 1 milhão em emendas, eu consigo que 333 mil seja efetivamente para emendas, 333 mil seja para o intermediário e 333 mil seja para você, deputado. Claro, alguns deputados que têm valores jogam esses caras para fora do gabinete, mas devem ter outros que talvez não. Então é muito importante que isso seja investigado, à profundidade, porque esse fio puxado pode trazer muitas surpresas. E eu não descartaria que naquela lei que está sendo debatida de anistia,
redução de penas e tudo, seja inclusa alguma coisa no sentido das emendas aqui para trás, porque aparecerão coisas bem cabulosas. Bom, tanto o deputado federal Afonso Mota quanto o hospital que recebeu essa emenda parlamentar se disseram surpresos com essa operação da Polícia Federal. Inclusive, o hospital disse que está fornecendo todas as informações necessárias para as investigações e que não teria havido a irregularidade. A gente vai discutir mais desse tema daqui a pouquinho, porque ele está mexendo num vespeiro muito importante relacionado ao repasse de dinheiro público para os municípios por meio dos parlamentares. De emendas parlamentares. José, e já retomo a conversa contigo, porque várias vezes você avisou o quanto essas investigações tirariam baratas ali do esgoto. E agora isso começou, inclusive com a possibilidade até de se analisar propinas que entram como contrapartidas para que esse dinheiro chegue a determinados locais. Isso é o que tem apontado a investigação e o processo do ministro Flávio Dino. Olha, na minha experiência de repórter aqui de Brasília, eu já vi corrupção com nota fiscal, já vi corrupção com recibo de corrupção. Vi também a oração da propina. Aqui, um evangélico, um pastor, recebendo propina, e tem o filme ele recebendo o dinheiro, abraça todos e faz uma oração agradecendo a propina. E agora eu vejo um contrato de propina. É isso que a Polícia Federal está nos dizendo, que tem um contrato de propina e com números, 6% das emendas parlamentares. O deputado não convence de que não tem nada a ver com isso, porque eu conheço a reação. A reação de um deputado que vê um assessor recebendo dinheiro por fora é imediatamente demitir e dar queixa na polícia. O deputado for ver como é que vou analisar. Isso é sinal de quem não está querendo entrar em atrito e ir de frente com o auxiliar. Vou repetir, nos casos que eu já vi aqui, quando o assessor, e isso acontece, toma decisões longe do chefe, se aproveita da proximidade e da confiança e recebe dinheiro, o chefe vira uma onça. Tipo assim, não, peraí, quem rouba aqui sou eu. Estilo assim, você não pode roubar escondido de mim. Agora, quando tem o acordo, o deputado, eu vou ver, vou analisar, fui pego de surpresa e tal. Eu que fui eleito para roubar, você não, é mais ou menos assim. Agora, infelizmente, eu tenho que dizer o seguinte, esse é um caso isolado e não é o que eu estou assim, falando reiteradamente. Existem 23 casos de corrupção nas mãos do ministro Flávio Dino. O mais pesado é o que envolve a cúpula do Congresso. Sim. Aí entram os ex-presidentes da Câmara e Senado e líderes. Eles pegavam lá, 10 bilhões em emendas. Aí eles ficavam com metade. Porque quem parte e reparte, fica com a maior parte. Então a cúpula ficava com 5. E pegava 5 bilhões e dividia para todo mundo. Porque todo mundo tem que receber um pouco, senão denuncia, né? Então, é esse o inquérito pesadão, que é o do orçamento secreto. Agora, os outros 23 casos vão sim tomar conta. Eu conversei com um deputado, ele pediu para não falar o nome, ele disse, eu sou adversário ferrenho do Flávio Dino no Maranhão. Ele é ligado ao grupo Sarney, que o Flávio Dino derrotou lá. Mas o Flávio Dino está certo. Esta é uma situação que tem que ser resolvida. Ô Piperno, e aí a gente fica pensando, porque assim, de certa forma, na manifestação da Polícia Federal, ela apresenta até surpresa com a maneira como eles tentam oficializar o que seria a irregularidade até agora nas investigações. E olha que para surpreender policial federal você precisaria de muito, né? Porque eles só lidam com casos extremamente profundos e inimagináveis. Você acredita que muitas vezes essa maneira de tornar oficial ou de colocar em contrato ou de, entre aspas, regularizar o que é errado, isso faz com que muitas vezes os investigadores tenham mais dificuldade em identificar quando o rumo do dinheiro não está correto? Ô Evandro, esse é um ótimo tema porque organização, ela por definição,
ela opera por processos, né? Não é uma coisa que dependa só da vontade desse ou daquele. Ela tem um processo, ela segue suas rotinas, ritos, exatamente. Então, veja, essa turma encontrou uma forma, um mecanismo, para usar uma outra palavra que já foi moda aí, né? De alimentar esses dutos aí, esses propinodutos. E que a gente discute mais há décadas, desde sempre. Imaginou-se lá atrás, ingenuamente até, que quando houve o escândalo lá dos anões do orçamento, aquilo fosse significar pelo menos uma inflexão nessas redes aí e tal, mas não aconteceu nada, né? Pouco tempo depois, tudo isso já havia sido, enfim, refeito e o esquema continuou. Só que naquele tempo, os valores eram infinitamente menores agora. Porque hoje a gente está falando em praticamente metade do orçamento discricionário que o país tem. Naquela época, não. Era relativamente pouco dinheiro. Agora, a turma do propinoduto de hoje deu um azar muito grande, porque foi esbarrar exatamente no ministro Flávio Dino, que é um sujeito obstinado, extremamente culto, sabe como as coisas funcionam e, no começo do ano passado, eu sempre cito isso, ele cravou certamente, talvez, um recorde mundial. Num espaço aí de um mês e pouquinho, ele foi do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ele foi ministro da Justiça, teve uma breve passagem pelo Senado e foi para o STF. Então, ele conhece muito bem os três poderes. Então, ele sabe como a engrenagem funciona. Em relação a isso, ele conhece melhor do que os outros. Eu lamento, parlamentares, mas os senhores deram muito azar dessa vez. Fala, Gani. Provavelmente, né, esse esquema ele é operado da seguinte maneira. Chega a emenda lá para o parlamentar, ele contrata determinada obra, destina lá para um hospital, para uma creche, o que quer que seja, superfatura, né, o valor acima e uma parte volta para ele. Aí que se dá a corrupção, né? Favorece determinado serviço e aí a repartição. A gente viu isso, né, esse esquema operando durante o Petrolão. Agora a gente tem aqui com emendas parlamentares. E eu acho que é a ponta do iceberg, porque se a gente voltar para trás, Evandro, e se, como o Zé falou, né, investigar a fundo 23 casos, né, de corrupção, isso daí tem um potencial de ser um escândalo do tamanho do que foi o Mensalão. Fala, Segré. Quando tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente Bolsonaro, ele me comentou que ele vetou as questões das emendas e que o Congresso derrubou o veto. O que prova que quando você coloca dinheiro na mão do deputado, senador, já é um direito adquirido. Não tem como tirar, mesmo com o veto presidencial na época. Tive privilégio de conhecer, e digo com muita honra, privilégio de conhecer, não conhecia, nunca tinha falado com ele, o deputado Maurício Marcon, de Rio Grande do Sul. E ele bolou uma ideia muito interessante para a destinação das emendas. Se chama Jogo do Milhão. Ele chama as prefeituras, pede que se inscrevam num aplicativo que é público, cada um deles vai votando sobre quais são as propostas para a aplicação dos recursos e o próprio povo escolhe aonde vai o dinheiro que é do povo. E ele não interfere. Se ganha a prefeitura X, o dinheiro vai para a prefeitura X. E seria como uma espécie de fixture sobre uma prefeitura jogando contra outra. Inicia 8 e vai afunilando até um deles ganhar. Me pareceu uma proposta muito salutável para o uso do recurso público, evitando as questões de propina. Mas olha que interessante, esses assessores que colocaram um contrato, que colocaram um percentual e que claramente emitem uma nota fiscal, talvez na tentativa de maquiar essa operação claramente ilegal, eles estão cometendo um segundo delito. Além da propina e da corrupção, é lavagem de dinheiro. Eles estão lavando dinheiro, pagando imposto por isso, para ficar com esse dinheiro já liberado, branco. Não é mais um dinheiro oculto. E como a gente não pode falar de corruptos, a gente pode falar que são deputados, senadores, assessores propino-afetivos. Eles gostam e amam o dinheiro do outro. Tem razão, Gustavo Segré. Eu quero também tratar